Você já percebeu como que é estranho que há diversos animes se passando no ensino médio, enquanto dá para contar na mão quanto se trata uma faculdade? Isso pode ser dado por vários motivos, como o público-alvo, com a facilidade de escrita desse tipo de anime, ou com escapismo, com as pessoas lembrando ou reimaginando seu ensino médio, dependendo se foi bom ou ruim. Porém, hoje eu estou aqui para mostrar como a vida na faculdade pode sim se encaixar no anime, já que a minha experiência pessoal é igualzinha a uma obra chamada Tantei Opera Milky Holmes, um anime de comédia sobre detetives que logo de cara já é muito semelhante à galerinha do ensino superior, com personagens de cabelo colorido, decepcionantes que odeiam a polícia. E como um bom anime de detetive, as personagens buscam revelar a questão que mais incomoda os estudantes, que é, o que diabos eu estou fazendo com a minha vida? Essa comparação até pode soar meio idiota, mas na verdade ela realmente é idiota, porque eu sou idiota. Para fazer sentido, você deve entender o quão idiota eu sou, qual foi a minha ideia idiota de entrar na faculdade e como minha vida ficou muito mais idiota após ingressar no meu curso. Mas nada disso vai entrar na sua cabeça se você não se inscrever no canal e não continuar nesse vídeo. Toda essa história minha começa como um isekai, mas ao invés de eu ser atropelado por um caminhão, eu sou primeiramente atropelado pelas responsabilidades da vida. Como todo pobre que começa a ficar um pouquinho mais velho e maduro, eu eventualmente deveria tomar a decisão de como deveria continuar sendo escravo pelo resto da minha vida. Inicialmente, meu plano após terminar o ensino médio era conseguir algum trabalho na área de contabilidade, já que eu tenho um técnico relacionado a isso. Mas infelizmente, aqui na minha região, todos os empregos de contabilidade fora do nível superior só tinham vagas para mulheres, já que pelo jeito não dá para abrir uma planilha do Excel se você tiver um pinto. Meio desbalanceados daí. Pelo jeito essa galerinha não quer alguém que cuide dos seus passivos, e sim alguém que seja passivo. Então com essa falta de opção, eu literalmente acabei no arroz. A única opção me sobrando era o supermercado. Como que eu já tenho uma mentalidade de escravo desde pequeno, por mim seria tudo bem se eu continuasse lá minha vida toda, carregando coisas de um lado para o outro, conseguindo uma épica hérnia de disco e tudo mais, para eventualmente, sei lá, juntar esse dinheiro, abrir o meu próprio negócio, acabar falindo ele porque eu sou incompetente, perder minha casa para o agiota, depois morrer de pneumonia na rua. Mas, como que eu tenho uma família e pessoas que se importam comigo, eu não poderia decepcionar essas pessoas. Minha mãe tem alguns problemas de saúde bem alarmantes, meu pai tem uma profissão muito arriscada e provavelmente nunca irá aposentar, e eu sou o irmão mais velho, com 5 irmãozinhos mais novos do que eu, na minha família. Se eu continuasse naquele mercado, eu seria uma decepção para o pessoal que se esforçou tanto e tanto para cuidar de mim. Eu seria um mau exemplo para os meus irmãozinhos. Com pouco dinheiro no mercado, eu nunca conseguiria ajudar o tratamento da minha mãe, ou tirar meu pai do emprego antes que ele morra velho lá. Então, visto como o desemprego estava em alta, eu tive que enfrentar o vestibular. Eu, pessoalmente, nunca tive problemas com a escola, com o ensino fundamental e ensino médio, no quesito dificuldade. Eu sempre tirava notas boas, 9, 10, facilmente. Então, indo no seco mesmo, no vestibular, sem cursinho nenhum, sem ficar refazendo provas de ano passado, anterior, e só revendo o que eu já tinha aprendido, eu consegui até que tirar umas notas boas no vestibular. Principalmente por causa da redação, já que eu sou tão bom mentindo lá, como os youtubers que fingem que Evangelion faz sentido. Mas mesmo conseguindo uma notinha até que boa lá, eu não consegui passar na maioria dos cursos onde eu me inscrevi, já que eu fui bem arrogante e me inscrevi em uns cursos com muita concorrência. Mas, felizmente, eu consegui passar em um curso que eu acreditava que teria potencial para o futuro sem eu acabar no desemprego, como Uber. Então, eu já fiz os meus planos para sair de casa, fazer o meu curso, pegar o dinheiro e ficar ricaço ao ponto de poder importar figuras caras do Japão. Sempre me falavam que a parte mais difícil é vestibular, então na minha cabeça eu já tinha zerado o jogo, pode rolar os créditos aí, mas eu não sabia o terror que estava por vir. Terror é esse chamado Tantei Opera Milky Holmes. Tantei Opera Milky Holmes é um anime que se passa em um universo onde as pessoas conseguem ter superpoderes de nascença. Superpoderes é esses que levam as pessoas ou para o caminho do mal ou para o caminho do bem, causando uma luta incessável entre detetives e ladrões fantasmas. As protagonistas, as Milky Holmes, são descendentes de detetives muito famosos da literatura. E estudando uma academia focada em detetives, elas estavam basicamente no ápice da sua carreira, já que como nesse mundo todos os figurantes são incompetentes, as Milky Holmes eram as únicas
capazes de derrotar e solucionar casos para livrar a população desses bandidos. E aqui já vemos a nossa primeira alegoria à vida na faculdade ou em uma universidade. Aqui, dentro desse time de Lolis detetives, cada poder delas ajudam a fazer um grupo muito forte, como cursos se complementando para sustentar a sociedade. A Nero, a mais máscula do grupo e consegue comandar as máquinas, como o pessoal que estuda engenharia. A Erk tem super força e carrega todas as tarefas físicas da equipe, assim como muitos professores e médicos carregam a sociedade inteira nas costas. A nossa personagem principal, Shelly, tem o poder de telecinese, controlando as coisas de longe, mostrando assim também como o pessoal que estuda administração consegue controlar as coisas mesmo sendo genéricos. E também temos a Cordelia, com os poderes que eu nunca entendi nesse anime e ninguém entende. Assim como também ninguém nunca vai entender o que metade dos cursos de humanas fazem. E com uma formação de equipe tão forte como elas, infelizmente, em um dia, essa fama chegaria ao seu fim trágico. Em um confronto matinal contra os vilões, elas, do nada, perdem seus poderes. Não tem explicação nenhuma, elas só perderam do nada. Que é uma coisa bem alarmante no universo deles, já que para ser detetive, você precisa obrigatoriamente ter uma dessas habilidades. As pessoas começam a fazer boatos sobre elas, a difamar elas, e no fim elas acabam sendo humilhadas em público, não conseguindo realizar um teste que seria muito fácil se elas ainda tivessem seus poderes, fazendo assim que elas perdessem todos os seus privilégios que elas alcançaram e até a sua própria permanência na escola de detetives, já que elas receberam um período de tempo onde elas deveriam recuperar as suas habilidades para não serem expulsas, com a temporada inteira sendo sobre elas tentando recuperar os seus poderes, que sumiram sem explicações, com a maior parte do humor sendo sobre quão inúteis elas são e como que elas conseguem desfocar do seu objetivo facilmente, já que após perderem seus poderes, elas ficaram desanimadas e muitas das vezes nem pensam em ser detetives. Elas vão fazer umas outras coisas aleatórias, como sei lá, brincar de fazendinha, adotar um gato. Mas, tirando esse tom de humor da série, chega a ser meio desesperador pensar como que é perder uma coisa de nascença que já era garantido para você, fazendo assim que você se torne uma desgraça para a sua família. É o que eu me tornei. Voltando para a minha história na faculdade, parece que eu também perdi o meu maior poder de nascença, a capacidade de conseguir entender as coisas. Enquanto na escola e no ensino médio, eu poderia entender tudo só indo nas aulas e prestando atenção, na faculdade não é assim. Eu vou em todas as aulas, eu praticamente não falto, e mesmo assim eu não entendo nada, as aulas andam muito rápido. O que eu pensava que era fácil, ficou difícil. O que eu pensava que era difícil, ficou impossível. E todos os dias eu tento recuperar aquele poder, aquela inteligência, que talvez me ajudou a chegar até aqui, mas não funciona. Como se tudo fosse uma ilusão. O roteiro da minha vida espera que eu consiga desbloquear uma transformação nova, derrotar cada prova que me chega, que cada vez ficam mais e mais fortes. Mas o problema é que eu não sou o Goku, eu sou o Yantia. Nessa forma, eu consigo já simpatizar com as protagonistas, frequentemente desviam seu objetivo principal e tentam montar uma fazenda ou fazer outras coisas por aí. Assim como as protagonistas, eu também sou o pobre ferrado que não tem dinheiro para nada. As protagonistas, após perderem todos os privilégios, tiveram que dormir todas juntas nesse quarto mofado, sujo, e comerem basicamente migalhas do que sobrava na escola, tornando, assim, muitas das piadas nessa série justamente sobre comida. Assim como vários universitários, incluindo eu, acabam tendo que morar em lugares mofados com pouca comida. É meio ruim, mas também é uma bênção, já que eu sou sustentado pelos meus pais. O meu curso é integral e eu não tenho tempo para trabalhar. Tá dando para sobreviver? Para mim tá bom. O problema é a culpa que vem por trás disso, porque eu não gosto de ser um parasita. E quanto mais e mais eu falho encontrar aquele poder que me ajudou até aqui, mais e mais eu sugo o dinheiro dos meus pais. Que não é muito legal. Canta e ópera Milk Homes tem, surpreendentemente, uma das melhores narrativas sobre nunca desistir, com as protagonistas sempre caindo, levantando para cair de novo, já que, pelo menos nesse universo, pedir para ser detetive sem os poderes é como esperar um milagre. E de certo modo, elas não deixam isso subir muito a cabeça delas, elas continuam lutando e se divertindo com as amigas. E olhando para minha faculdade, rapaz, tá difícil de não desistir.
pensando que eu consegui transformar em um curso de 4 anos em um curso de 7 anos. Só de vergonha já dá vontade de largar tudo. E também agora, depois de entrar, eu estou com meio que insegurança do que vai ter no futuro, se for ter emprego ou não, por conta das inteligências artificiais e tudo mais. Mas eu também não deixo subir muito para a minha cabeça. É bom encontrar alguns hobbies e não deixar o estudo dominar sua cabeça, porque às vezes, até mesmo quando está com tempo livre, aquele pensamento que vai ter alguma prova boa lá para o final depois e você tem que já começar estudando agora, senão vai se ferrar, porque fogo, hein? Essas coisas acabam atrapalhando tempo com a família, até com Deus, que é basicamente a prioridade da vida inteira, sabe? Então alguns atos como um canalzinho bosta do YouTube ajudam a não pirar de vez e se jogar na frente do metrô. Mesmo que pareça que vários vilões semanais acabam também a atrapalhar com a minha vida fora da faculdade. Por causa do meu curso, eu não tenho muito mais tempo para acompanhar todos os animes novos que são lançados. Eu não consegui, pelo menos no ano passado, ir a nenhum evento de anime em São Paulo, por conta que a maioria deles acabaram caindo perto de uma prova minha, que atrapalha muito. E até meu hábito de assistir anime no computador foi meio que interrompido, já que me pediram para trocar pelo Linux, porque era isso que o pessoal na profissão real usava. Daí, beleza, eu coloquei o Linux no meu computador compacto de pobre. Daí passou um tempinho, o Linux fez o meu som estourar, deu um pá no computador e agora tá sem som. Tem que assistir anime no celular. Que no computador só fazendo umas gambiarras que dão muita dor de cabeça para conseguir fazer som é incrível, é incrível. E fora que a faculdade não é a única coisa que consegue te atrapalhar na vida, que também existe um mundo inteiro que pode acabar atrapalhando meu curso também. É como se fosse vilões de episódio fillers de anime, sabe? Que são conhecidos logo após. No meu semestre anterior a esse, no segundo semestre de 2025, eu tive um cenário bem cômico que do nada o meu corpo decidiu a ser alérgico ao sol. Eu nem sabia que isso existia. Passei minha vida toda andando direto no sol, pegando bastante queimaduras e tudo mais, sem problema nenhum. Pelo jeito agora o sol quer que eu tenha câncer, que eu morra, que eu pipoque tudo no corpo, que eu passe mal na rua e tudo mais. Aí não basta sair de casa com medo da prova, eu tenho que sair de casa com medo do sol. Esse covarde aí que fica no espaço e não vem me enfrentar como homem aqui na planeta Terra. Tive que perder toda a minha aura andando pelas ruas com uma sombrinha na mão para não pegar muito sol. Mas, graças a Deus, já tô começando a melhorar um pouquinho. Faço ideia do que me ocorreu porque eu não fui no dermatologista. E falando de vilões semanais, a vilã principal de Tantei Ópera Milky Holmes é muito similar a um professor de faculdade. Por quê? Porque essa vilã ela não quer necessariamente roubar várias coisas de valor ou aterrorizar o mundo. Ela está em busca de um desafio que só os nossos protagonistas, as Milky Holmes, conseguem proporcionar. Como que agora elas são inúteis, ela tenta jogar dos dois lados, ajudando elas a voltar ao seu ápice, também tentando desafiar elas. É claro que é meio que tentando desafiar elas no seu ápice, ela raramente consegue. Uma decepção ver elas falhando de novo e de novo. Assim como o professor vê eu falhando de novo e de novo. No primeiro semestre, beleza, eu vou te ensinar aqui, rapaz, as coisas da minha matéria, vocês vão entender tudo, vai ser facinho, facinho, facinho. Ok, daí eu reprovo. Daí no próximo semestre, uau, você estava na última sala, né? De boa, se esforça agora você passa, né? Beleza, professor, eu vou me esforçar. Terceiro semestre, oi, de novo, professor, oi. O nível de vergonha é inimaginável, mas como que esse pessoal já tem uma grande carreira, eles provavelmente já viram vários alunos como esse, então pelo menos isso tira um pouquinho da vergonha das minhas costas. E o método que as nossas detetives usam para lutar contra a vilã principal é o mesmo que eu uso contra os meus professores. Elas tentam recuperar o seu poder que ajudou tantos elas e de vez em quando volta, rapaz, a gente vai conseguir. Elas conseguem uma pequena vitória e depois já perdem um poder novamente. Assim como eu, antes da prova, penso, caraca, agora eu entendi da matéria, eu tô tudo ligado. Daí eu começo a estudar. Dia e noite, aqueles livros que eu tenho que piratear em inglês, porque o curso não tem livro em português, porque eu escolhi esse curso. Daí beleza, cheguei na prova, tô pronto. Daí eu abro a prova, não caiu nada do que eu estudei, eu deixo tudo em branco, eu levo pra mesa do professor,
Eu entrego a prova na mão dele, ele vê minha prova vazia, ele olha nos meus olhos, eu olho no olho dele, tem um romance. Falo, caraca, você terminou rápido, né? Cadê a lista pra assinar? Daí eu assino a lista, eu olho no olho dele de novo, ele olha no meu, daí acabou, enfim, triste. A única diferença entre esses dois tipos de vilões é que os meus professores, infelizmente, não têm peitões como uma waifu de anime. Mas fazer o quê? Mas no final de tudo, assim como Tanta e Ópera Milk Homes, talvez a diversão seja injustamente tomar o rabo, já que esse anime começou a decair muito à medida que os protagonistas iam levemente ficando um pouquinho mais competentes. Eu não tento ficar muito revoltado com isso, porque o problema justamente está em mim. Se a faculdade acha que realmente precisa desse filtro forte nessa profissão, mais força para ela. Eu não quero colocar a culpa na faculdade, nos professores, meus pais, que não tem muito o que me ensinar, mas me ajudaram até aqui, então não posso reclamar nada. Colocar a culpa na educação brasileira inteira, colocar a culpa na pandemia, na minha genética, sai pra lá, rapaz, a culpa é só minha e já era. Então não veja esse vídeo como uma crítica elaborada ao ensino de São Paulo, ao ensino do Brasil, que é mais uma crítica a mim mesmo, o cara que seriamente pensa em se casar com uma garota de anime. O maior problema mesmo é que às vezes fica muito solitário, já que na faculdade eu não consigo me enturmar muito com todos os Digimons que eu encontro por lá. Não que eu seja o cara mais bacana de se interagir ou nada do tipo. Assim como eu também não consegui interagir com todos os demônios que eu conheci no ensino médio e no ensino fundamental. Mas a vida que segue. Eu lhe agradeço por me ouvir até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.